Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da UFGD. Esse é mais um vídeo sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Dessa vez eu gostaria de falar sobre a associação entre o TOC e o trauma, a vivência do trauma e o transtorno do estresse pós-traumático. Então vamos ir por partes. Primeiro eu vou explicar o que é a experiência, o que é considerado experiência traumática na psiquiatria. Eu vou explicar o que é o transtorno do estresse pós-traumático, o que é o TOC, como que as coisas se associam, o que dá para fazer. O trauma, ele tem que ser uma experiência pesada, uma experiência que implique o medo de perder a sua integridade física. Então, o trauma a gente considera assim um acidente automobilístico, sequestro, assalto, normalmente alguma coisa violenta. Então, por exemplo, um divórcio, a gente não considera uma experiência traumática, embora é uma experiência de adversidade, é uma experiência difícil. Ninguém está subestimando, mas por definição são coisas separadas. Então, eventos adversos, experiências adversas, por exemplo, eu perdi o emprego, eu me separei, eu estou sendo perseguida no meu trabalho, estou sofrendo bullying. Isso são eventos adversos que têm consequências sobre a saúde mental, sim. Mas quando a gente fala de trauma, a gente está falando de eventos assim bastante violentos que, como eu disse, que significam para aquela pessoa naquele momento uma ameaça muito imediata de perder a vida ou de ser fortemente lesado. Um estupro, né? Isso é o que é considerado trauma. Das torres gêmeas, né? Pegando fogo, tudo aquilo ali. Então, uma experiência de incêndio, uma experiência de terremoto, tsunami, tudo isso é considerado experiência traumática. A grande maioria das pessoas que passa por uma experiência traumática não vai desenvolver o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Elas podem ficar um pouco mal por alguns dias, talvez alguns meses, 2, 3 meses, tem um pouco de pesadelo, tá com medo, tá assustado, não quer sair de casa, tá pensando naquilo, mas depois elas superam. E existe até uma porcentagem de pessoas que aparentemente tem naquela experiência um evento, uma oportunidade de crescimento, como um crescimento espiritual, uma maturidade. Você aprender os valores da vida, você se torna uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que vai dar valor a outras coisas. Então, não é todo mundo que desenvolve TEPT. A gente acha que quem desenvolve o TEPT são pessoas possivelmente já antes que sofreram experiências adversas na infância, ou que já estavam deprimidas, que já estavam ansiosas, quer dizer, alguma coisa ali que já estava preparando o caminho, tornando essa pessoa mais vulnerável ao TEPT. Quando a gente fala de trauma na infância, a gente está falando não tanto de experiências adversas, que também pode ser, mas eu queria chamar a atenção para o abuso. Então, o abuso na infância, ele é o abuso sexual, o abuso físico, o abuso emocional, xingar, humilhar, ameaçar, denegrir, e o abuso, a negligência. Então, abuso sexual, físico, emocional e a negligência. A negligência pode ser física, você não cuida da criança, então a criança passa frio, a criança fica horas sem dormir direito, a criança dorme no lugar errado, a criança fica com fome, com sede. Isso é negligência física. E a negligência emocional é você dar tudo que a criança precisa, mas você não dá carinho, atenção, não tem tempo para ela, não tem não dá amor para a criança, né? Não satisfaz as necessidades emocionais da criança. Então, essas crianças que sofrem esse tipo de abuso, normalmente ele não é uma situação única, diferente desse trauma que eu falei, que é uma coisa única, que tem aquele impacto, um assalto, foi um assalto. O abuso, ele já é um capítulo diferente, porque ele é uma coisa crônica. Então, durante toda a minha infância eu fui xingada, ou eu apanhei, eu fui humilhada, ou eu sofri negligência. E a gente sabe que isso, não vou entrar em todos os detalhes aqui agora, porque o vídeo não é sobre isso, mas isso tem enormes consequências para a saúde mental do adulto.
Então isso com certeza, comprovadamente aumenta o risco de depressão, de ansiedade, de abuso de substâncias e de outras coisas. E provavelmente também do toque. Provavelmente não, tem vários estudos mostrando que as pessoas com toque têm um número maior, uma porcentagem maior de pessoas com toque têm histórico de abuso na infância em comparação às pessoas que não têm toque. Bem, agora vamos falar da relação entre o toque e o TEPT. O que é o TEPT? O TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, ele é uma pessoa que fica muito mal, que não consegue elaborar aquela experiência traumática. E ele fica tão mal que ele não, que aquilo vai impedi-lo de trabalhar como ele trabalhava antes, de ser o marido que ele era antes, de ser o amigo que ele era antes, de praticar os hobbies que ele praticava antes, de ter a relação com os filhos dele como ele tinha antes. A pessoa realmente acaba. Então, as suas funções, os seus papéis, o papel de pai, de amigo, de colega de trabalho, de profissional, todos esses papéis ficam prejudicados. E como fica aquela pessoa? Ela fica deprimida. Então, o TEPT, ele implica depressão, eu tenho desesperança, eu sou desconfiado em relação ao futuro, eu acho que a vida é algo perigoso e traiçoeiro, eu tenho medo das coisas, eu tenho medo de tudo, eu sou extremamente pessimista. Eu sou atormentado muitas vezes por sentimentos de culpa daquilo que aconteceu, porque eu acho que fui eu que foi culpa minha na direção, ou culpa minha, mesmo mulher na questão do estupro, eu acho que foi culpa minha, que eu fui estuprada, culpa, nojo, vergonha e raiva. Então eu sou atormentada por esses sentimentos. Eu tenho os chamados flashbacks, que são os pensamentos intrusivos, e aí já entra uma semelhança com o toque. O pensamento intrusivo, só que aqui no caso é uma imagem que vem lá de trás, é a imagem daquele evento. É uma memória involuntária, é uma memória indesejada, é uma memória repentina, forte, que vem dissociada das outras coisas. Não é aquela memória da historinha que eu conto, então eu estava lá, eu desci, estacionei o carro, fui ali. Não, vem uma cena, é uma cena repentina, desarticulada de tudo. É aquela cena daquele evento traumático. Então, esse é o chamado flashback. Isso também faz parte. Flashback, pesadelos. Então, são essas memórias intrusivas. Quando eu tenho essa memória, eu tenho taquicardia, eu fico com sudorese, eu fico péssima, eu fico desesperada. Então, não é só assim, veio a imagem. Não, a imagem ela é associada a um sentimento de ansiedade muito grande. A outra coisa é um comportamento de evitação. Então eu evito, eu não quero sair de casa, eu não quero, primeiro porque eu estou deprimida, mas principalmente também porque eu começo a evitar tudo aquilo que possa me lembrar do evento. A memória traumática, ela tem um aspecto biológico que é de generalização. Então, se eu tive um trauma, numa esquina de uma rua, e aquela esquina era cheia de prédios e tal, eu generalizo aquilo, não é uma memória associada àquele contexto, daquela rua, naquele momento, naquela esquina que eu tive um acidente. Eu generalizo aquilo para toda vez que eu estou numa rua com carros e prédios, eu tenho medo. Eu generalizo a experiência. Então eu acabo tendo medo de carro, eu tenho medo de prédio, eu tenho medo de sinaleiro, eu tenho medo de rua, e aí várias coisas aparentemente não diretamente relacionadas ao que aconteceu, eu na realidade associo ao trauma, e aí eu tenho esse comportamento de evitação. Eu sou uma pessoa, eu vivo assustada, eu vivo em alerta, então eu vivo assustada, em alerta, tensa, ao mesmo tempo deprimida, sem esperança, sem vontade, sem ânimo, atormentada por sentimentos de culpa, de raiva, de nojo, de vergonha, uma sensação de injustiça e atormentada por esses flashbacks. Então, esse é o transtorno do estresse pós-traumático. Agora, relembrando o que é o toque. O toque, ele é já é outra coisa. O toque, ele se caracteriza por obsessões e compulsões. Então, eu sou atormentada por pensamentos intrusivos. Mas esses pensamentos intrusivos, eles não são o flashback de uma experiência. Eles são muitas vezes pensamentos de dúvida
de que associados a algo ruim que pode acontecer. Por exemplo, será que eu lavei as minhas mãos? Se eu não lavei direito, eu posso contaminar alguém? Então eu fico lavando a mão. Será que eu disse a verdade quando aquela pessoa me perguntou? Então eu tenho que ir lá e contar de novo a história, porque talvez eu não tenha dito a verdade. Esse é o ritual, de ficar contando de novo a história. A obsessão é a dúvida. Será que eu contei a história? Outra obsessão, será que eu, no meio da minha oração, será que eu blasfemei? Será que eu tive um pensamento negativo sobre Jesus e blasfemei? Então a minha obsessão vai ser ficar, então eu tenho que fazer a oração tudo de novo, eu tenho que recuperar. Esse é o ritual, é a compulsão. Ou será que as coisas estão simétricas? Se as coisas não ficarem totalmente simétricas, algo ruim vai acontecer na minha vida hoje. Algo terrível pode acontecer comigo ou talvez até com meu pai. Se eu não deixar as coisas na minha casa bem certinho, bem arrumados, simétricos, livros do meu pai arrumados ali simetricamente, ele pode sofrer um acidente. Então essa é a dúvida, é a obsessão, é o pensamento intrusivo, e o ritual é eu ficar ali ajeitando. Outro pensamento de toque, será que eu sou lésbica? Ou será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Não, mas eu acho que eu sou hétero. Não, eu sou homossexual. Eu vi uma mulher, eu achei bonita. Será que por achar bonita, então, eu sou homossexual? Então eu tenho que assistir um filme pornô com mulheres ali transando para ver se eu me sinto atraída ou não. Eu tenho que ver a antiga revista Playboy para ver se eu me sinto excitada ou não. Aí o meu toque fala para mim, não, você não ficou excitada porque você não olhou direito. Vai lá e olha de novo. E aí eu fico olhando de novo, e vendo de novo, e assistindo de novo, etc. Então o toque, ele se caracteriza pela obsessão, que é um pensamento intrusivo. Eu não quero ter aquele pensamento, mas ele toma conta da minha consciência. E geralmente o pensamento negativo, alguma coisa que faz com que eu duvide daquilo que eu acabei de fazer, com que eu duvide de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu quero, e aquilo me causa muita ansiedade, muito medo, e geralmente medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. No toque, eu tenho consciência de que aquilo não faz sentido. Só que essa consciência de falar, não, eu sei que não tem nada a ver, ela não impede esse sentimento. É igual quando você está apaixonada. Você pode falar, aquele cara, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele é não sei o que, ele não gosta de mim, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, tá, mas nada disso reduz o teu sentimento de paixão. Então, toque é mais ou menos isso. A pessoa tem consciência, mas esse insight não reduz a ansiedade causada pelos pensamentos e obriga a pessoa a cumprir com as obsessões. Agora vamos ao principal do filme, que seria entender qual a diferença do toque e do trauma. Então, se a pessoa chega para você com pensamentos intrusivos, não, eu tenho um pensamento que eu tenho que sempre lavar minha mão, eu tenho que conferir, porque se minha mão não estiver limpa, pode acontecer alguma coisa ruim comigo, tal. Você vai fazer o diagnóstico de toque, né, como profissional, como psiquiatra, como psicólogo, você vai fazer o diagnóstico e você começa o tratamento. O tratamento, ele é a medicação e a terapia de exposição com prevenção de resposta. Quer dizer, olha, você agora vai ficar com a mão que você está sentindo que está suja e você não vai lavar. Isso é feito com muita delicadeza, isso é feito passo a passo, isso é feito gradualmente, mas a ideia é ensinar para a pessoa a gravar uma nova memória, na qual ela aprende e reserva e grava que a mão dela suja não tem nada a ver com evento ruim nenhum. Então, enquanto ela vai fazendo esse treinamento de se expor à situação onde a mão fica suja e aprende que não tem nada a ver, ao mesmo tempo ela vai conversando com o terapeuta e aprendendo o que é o toque, do que se trata, que o toque é uma doença, que é involuntário, que não tem nada a ver com as crenças reais dela, com os valores dela, com a religião dela, com os valores morais dela, que na realidade não tem nada a ver, mas é uma coisa que toma conta e tudo mais. Então essa é a psicoterapia e a medicação. Acontece que uma porcentagem alta, tipo uns 30% das pessoas que têm toque, elas contam que elas tiveram trauma e muitas delas têm transtorno do estresse pós-traumático. E ela chega para você falando só do toque. E aí onde é que entra, o que eles podem ter em comum? Por exemplo, tanto no toque quanto no TEPT, você tem essa coisa do pensamento intrusivo. Mas no TEPT são feedbacks do passado, daquela experiência. E no toque são pensamentos de que alguma coisa ruim pode acontecer, ele está mais voltado para ameaças do futuro. A evitação também é uma coisa que eles têm em comum. Só que no TEPT, ele evita tudo aquilo que ele possa, de alguma forma, associar ao evento que aconteceu. Rua, porque foi a rua que eu fui assaltada, que eu fui
que eu sofri um acidente, ou eu não vou numa festa assim tal, porque foi lá que eu conheci a pessoa que depois me estuprou, e tudo mais. Eu não bebo tal álcool, eu não posso ver tal garrafa de tal cerveja, porque naquele dia eu tinha tomado tal cerveja. Então essas pistas todas eu evito. E acabo me tornando uma pessoa reclusa. Ou eu limito o espectro das minhas atividades. No toque, a evitação, ela é muito mais assim, ela é focada para as coisas que eu acho que podem desencadear as coisas que estão associadas às minhas crenças obsessivas. Então, por exemplo, eu tenho que evitar olhar homem, todo tipo de homem eu não olho porque eu tenho a fantasia de que eu poderia estar fazendo alguma coisa com eles ou desejando alguma coisa. Eu não posso andar na rua porque eu acho que se eu vir uma bicicleta, eu posso perder o controle, existe o toque também de perda de controle. Que eu posso perder o controle e empurrar a pessoa com a bicicleta. Então eu evito, eu não posso mais sair na rua porque eu não posso ver bicicleta, que eu posso empurrar. Então aqui a evitação do toque não tem a ver com a memória, ele tem a ver com as pistas que vão desencadear, que estão associadas às minhas obsessões e que vão desencadear os rituais e que vão desencadear a minha ansiedade. Então também tem evitação, mas é de uma outra forma. Os dois, tanto o toque como o TEPT, podem ter esse sentimento de vergonha ou de culpa, mas também voltado para coisas diferentes. Então, eu tenho vergonha desse toque que eu tenho de pedofilia. Então, eu vejo uma criança, eu me imagino fazendo sexo com aquela criança, vem aquele pensamento, e aquilo é horrível para mim, eu morro de vergonha, eu não conto isso para ninguém. Eu morro de vergonha, eu odeio, isso é impuro, isso é horrível, mas aquele pensamento vem. E então eu tenho vergonha, eu tenho culpa, eu tenho nojo, e tudo isso pode acontecer em algumas formas, em algumas situações do TEPT também. Eu tenho culpa porque eu fui estuprada, eu tenho nojo do meu corpo, eu sinto meu corpo sujo até hoje, eu tenho nojo de homem por causa disso, não é? Então nojo, culpa, vergonha, raiva. Então tudo isso pode aparecer no toque. No caso do toque eu posso ter raiva de mim mesma, né? Então esses sentimentos, eles se misturam. Então, os dois têm muito a ver com ansiedade. Tanto é que antes, no DSM-4, eles entravam no mesmo grupo. Eles entravam no grupo dos transtornos de ansiedade. TOC, TEPT, junto com os outros transtornos de ansiedade. Depois, no DSM-5, DSM é a classificação das doenças que é elaborada pela Associação Americana de Psiquiatria, e de tempos em tempos, eles, através de novas pesquisas e novos conhecimentos, eles vão reformulando. Então, na última proposta, em 2013, eles separaram. O TOC é no grupo do TOC, o TEPT é no grupo do TEPT, os transtornos de ansiedade no grupo dos transtornos de ansiedade. Mas, no fundo, eles têm esse alvo, esse cerne comum, quer dizer, eles compartilham alguns mecanismos psicopatológicos. Dentre eles, ou talvez principalmente eles, o medo. O medo. Eu me sinto ameaçada. Eu me sinto ameaçada porque algo terrível no futuro pode acontecer. Eu me sinto ameaçada pelas minhas memórias do passado que me mostram que no futuro também pode acontecer alguma coisa ruim. Então, eles compartilham esse sentimento de medo. Também, como eu disse, o sentimento, às vezes, de responsabilidade e de culpa. O que o médico pode fazer? É importante a gente, quando avaliar o paciente com TOC, você perguntar se ele tem TEPT, avaliar o TEPT, pensar no TEPT, e quando ele tem TEPT, você pensar no TOC. Caso o paciente tenha comorbidade, quer dizer, ele tem os dois, o que não é infrequente, você vai tentar, então, tratar as duas coisas. E aí é que vai ser complexo para o psicólogo, porque o toque, às vezes os rituais do toque, eles estão, de alguma forma, envolvidos ao trauma. Nos casos em que o toque aconteceu depois do trauma. Pode ser que o toque venha antes, pode ser que seja simultâneo, mas em 40% dos casos, o toque sucede à experiência traumática. E aí o que acontece? Você tem, às vezes, aquele ritual de lavar a mão, de colocar as coisas em simetria, de verificar se a porta do carro, se a porta da casa, aquilo ali tem a ver com alguma forma, é uma forma disfuncional, é uma forma desajustada, mas foi o jeito que o seu cérebro conseguiu desenvolver uma estratégia para evitar aquela angústia, aquela ansiedade terrível associada àquele evento traumático. Eu me sinto culpada porque um parente meu morreu no acidente que eu estava causando. E desde então eu verifico todas as portas da minha casa, eu verifico todo se o fogão tá ligado, aí eu verifico de novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas aquilo na realidade estava ligado à culpa que eu tenho em relação ao trauma.
quando isso acontece, o psicólogo tem que ser muito bom, porque quando ele trata o toque, ele pode piorar os sintomas do trauma. Porque o toque ele estava sendo ali uma estratégia para lidar com os sentimentos associados à experiência traumática, que são muito mais angustiantes que o próprio toque. Então, quando você reduz os rituais, você reduz o toque, você aumenta a experiência traumática. Como eu falei, a terapia do toque, que é a terapia de exposição e prevenção de resposta, a terapia para o trauma também tem a ver com exposição, com você criar uma nova memória, quer dizer, você volta para o lugar do acidente, você conversa, você entende que aquele acidente não foi culpa sua, então tem um aspecto cognitivo, não foi culpa minha, eu não pude fazer nada, foi um evento só, você tenta quebrar essa coisa de generalizar tudo, não quer dizer que toda festa, que toda rua, que todo não sei o que vai acontecer aquilo lá de novo, então você tenta contextualizar, intelectualizar, criar uma história e entender que aquilo ali foi um evento único. O trauma é uma coisa assim que ele fica fora da tua biografia. A minha biografia é, tá, eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu vou pro trabalho, eu como, aí eu comprei uma bijuteria, aí eu fui comer uma pizza, aí eu fiz uma prova, eu conversei com os meus alunos, então eu tenho a minha historinha da minha vida e eu vou me lembrando o que eu fiz. O trauma, ele vem e pá, ele quebra tudo, ele tá fora do esperado, do cálculo de possibilidades. Ele ultrapassa as suas possibilidades e com isso as suas possibilidades de resposta, de adaptação. Você não está preparado, você acorda de manhã, você não está preparado. O que eu vou fazer se alguém tentar me estuprar? O que eu vou fazer num acidente e eu vou ver ali meu filho sangrando? Eu não estou preparada para isso, eu não saio pensando nisso, graças a Deus não. Então, o trauma, ele quebra tudo. E aí você não consegue integrar dentro dessa memória, que é uma memória voluntária, que é uma memória autobiográfica, que é uma memória linear, que é uma memória com lógica. E aí ele fica aquela memória, aquela bolha, aquela mancha perdida que não é integrada no histórico. Quando você integra ela dentro de uma história e ela passa a ser parte da sua memória voluntária, da sua memória que a gente chama de memória episódica, de memória biográfica, você consegue lidar melhor com aquela situação, você consegue elaborar, porque você elabora intelectualmente. Então essa é parte da terapia do trauma, mas não é tão simples assim, aliás não é nada simples, é bem complicado. Uma outra coisa que se usa tanto no toque como no trauma é o que hoje são as terapias baseadas no mindfulness. O que é o mindfulness? É você assim, prestar atenção, e tem muito a ver com aceitar, tá? Eu aceito que eu tô com pensamento obsessivo, intrusivo, eu aceito que eu tô com flashback, eu tô observando que a minha mão tá com sudorese, que eu tô com taquicardia, mas eu aceito sem julgamento. Também é difícil. Eu sou atormentada por um sentimento de culpa por causa do meu filho, que quebrou o braço, quebrou a perna, tá na cadeira de rodas por causa do acidente. Eu me sinto culpada porque eu fui estuprada pelo namorado da minha melhor amiga, e com isso eu perdi minha amizade, e eu acho que eu que seduzi o cara, foi por isso que eu fui estuprada, enfim, tá um rolo na minha cabeça. Então, quando o mindfulness, ele tem a ver assim, tá, aceita, você tá se sentindo culpada? Tá, quieta, fica quieta, observa. Quando você observa, eu observo o meu sentimento de culpa, eu observo o meu sentimento de nojo, eu observo o meu sentimento de raiva, eu continuo respirando. Eu vejo que o mundo não acaba por causa disso. Esses sentimentos, eles também não me destroem, eles são ruins, mas eu continuo viva, eu continuo aqui, e uma parte de mim não está mais sentindo aquilo, porque uma parte de mim é o observador. Então esse é o treino do mindfulness, a ideia do mindfulness, e essa ideia da aceitação. Então, o que eu tentei fazer nesse vídeo foi, assim, explicar basicamente sobre esses dois problemas que são muito frequentes e que são muito graves, que são muito debilitantes, que é o toque e o TEPT, aquilo que eles compartilham, o que eles têm em comum, e como é importante para o terapeuta, para o psiquiatra, verificar, quando você recebe um paciente com um desses problemas, verificar se ele tem o outro, porque muitas vezes um acompanha o outro. Não apenas acompanha como comorbidade, como muitas vezes um está ali compensando o outro, interagindo com o outro, um transtorno interagindo com o outro psicodinamicamente. E você precisa entender isso para que o tratamento de uma coisa não seja um tratamento ingênuo, superficial,
e que acabe piorando a outra situação, e aí você não entende por que o paciente não responde ao tratamento. O tratamento ele consiste na psicoeducação, que é um pouco o que eu estou fazendo agora, mas você explicar o que a pessoa tem, a partir do momento que eu entendo o que eu tenho, eu consigo também elaborar melhor, porque eu uso essa estratégia intelectual de compreender, eu não sou tão dominado por aquela emoção que eu não sei o que está acontecendo. A psicoeducação, as terapias, as diferentes formas de psicoterapia que precisam ser adequadas tanto ao tipo de trauma, ao tipo de toque, à história do paciente, etc. E como essas duas coisas estão interagindo. E a medicação. Então, a medicação é feita pelo psiquiatra, de um modo assim, geral, basicão, são antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou inibidores duplos, ou também a clomipramina, e às vezes associado a um neuroléptico, mas aí já é um capítulo bem mais detalhado, específico, etc. Obrigada.